Dia 3 de março de 2026. Em partes do mundo, uma lua de sangue. Em outras, o eclipse aparece de forma parcial, mas o evento é o mesmo. A lua entrando na sombra da terra, tingida por tons que vão do cobre ao vermelho intenso. E numa profecia escrita há mais de 2000 anos, palavras que descrevem exatamente esse tipo de momento com uma linguagem que a Bíblia reserva para tempos de abalo. Na madrugada de 28 de fevereiro, Donald Trump abriu sua conta na Truth Social e escreveu algo que parou o mundo. Ali Khamenei, o ayatolá que governou o Irã por 37 anos com punho de ferro, estava morto. Morto durante ataques combinados das forças americanas e israelenses que, segundo relatos da imprensa internacional, atingiram centenas de alvos em diversas províncias iranianas ao mesmo tempo. Não era rumor, não era especulação de analista político. A mídia estatal iraniana confirmou a morte nas primeiras horas da manhã no horário de Teherã, num comunicado que tentou disfarçar o peso da notícia, chamando Khamenei de mártir. O governo decretou 40 dias de luto nacional e 7 dias de feriado geral. A Guarda Revolucionária prometeu em nota oficial punição severa e decisiva contra os responsáveis pela morte do líder supremo. Benjamin Netanyahu confirmou a operação conjunta e afirmou que figuras seniores do regime haviam sido eliminadas. Ondas de mísseis balísticos iranianos partiram em retaliação contra Israel, contra bases americanas no Bahrein, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. O mundo acordou no primeiro dia de março de 2026, sem saber o que viria nas próximas horas. Segundo veículos de imprensa internacionais e autoridades iranianas, centenas de pessoas perderam a vida nos ataques. Relatos indicaram mortes de civis, incluindo crianças, e imagens pesadas circularam nas redes nas horas seguintes. O Conselho de Segurança da ONU foi convocado em reunião de emergência e o secretário-geral Antônio Guterres alertou que ações militares desse porte carregam o risco de desencadear uma cadeia de eventos que ninguém consegue controlar. Enquanto isso, ruas de Teherã quebraram o silêncio da madrugada com fogos de artifício e gritos de júbilo. Parte da população iraniana, sufocada por décadas de repressão do regime, foi às ruas naquele mesmo momento em que seu governo decretava luto. E no meio de tudo isso, havia uma data no calendário que pouquíssimas pessoas notaram. 3 de março de 2026. 2 dias depois da morte de Khamenei. O último eclipse lunar total visível em grande parte do planeta, até 2028. Acontecendo exatamente enquanto o Oriente Médio ardia. 3 fatos distintos, 3 origens completamente diferentes, convergindo no mesmo ponto do tempo, sem que ninguém tivesse planejado essa sobreposição. Uma morte que sacudiu a geopolítica mundial. Uma guerra que ameaça se alastrar por toda uma região já exausta. E um sinal no céu que a Bíblia descreve com uma linguagem profética, usada sempre que a história humana chega a um desses momentos em que o peso do que está acontecendo ultrapassa a capacidade comum de compreensão. Não se trata de decretar o fim de nada. A questão que fica no ar é outra. E se essa convergência não for acidente? E se existir uma linguagem sendo falada agora que poucos têm ouvidos para escutar? Ali Khamenei não era apenas um líder político. Era a espinha dorsal ideológica de um sistema construído ao longo de 37 anos sobre um único pilar: a oposição absoluta e declarada a Israel e aos Estados Unidos. Sem ele, esse sistema não desaparece, mas perde o centro de gravidade que mantinha tudo coeso. A Constituição iraniana prevê que, na ausência do líder supremo, um conselho especial assuma o controle temporário, enquanto a Assembleia dos Peritos escolhe o substituto. Na teoria, é um processo ordenado.
Na prática, nenhum processo é ordenado quando acontece no meio de uma ofensiva militar ativa, com facções internas disputando posição antes mesmo do luto terminar. A Guarda Revolucionária, o braço armado que protege o sistema teocrático iraniano, já havia prometido retaliação pública em nota oficial. Mas a Guarda não é um bloco monolítico. São facções dentro de facções, cada uma com sua própria leitura do que significa honrar Khamenei e com interesses distintos sobre quem deve ocupar o espaço que ele deixou. Esse vácuo não fica contido dentro das fronteiras iranianas. Ao longo de décadas, Teherã construiu uma rede de grupos aliados espalhados pelo Oriente Médio, financiados, armados e doutrinados sob supervisão direta do regime. No Líbano, o Hezbollah. No Iêmen, os Houthis. No Iraque e na Síria, milícias que operam com autonomia relativa, mas que respondem a sinais vindos de Teherã. Com a morte de Khamenei, esses grupos se encontram numa posição ambígua e perigosa. Sem uma liderança central clara, cada um pode interpretar o silêncio de Teherã à sua própria maneira. Alguns podem recuar. Outros podem agir de forma independente, justamente para demonstrar que a rede sobrevive mesmo sem a cabeça que a controlava. Segundo relatos da imprensa internacional, no dia 1º de março de 2026, já havia disparos de grupos ligados ao Irã em múltiplas frentes. Explosões foram reportadas pela agência AFP perto de posições americanas no Iraque. Países do Golfo acionaram seus sistemas de defesa e relataram interceptações de projéteis sobre suas capitais. A embaixada americana no Bahrein emitiu alerta de segurança e orientou equipe e cidadãos a se abrigarem, com atendimentos consulares interrompidos. Os mercados financeiros globais reagiram de imediato. O preço do petróleo disparou nas primeiras horas após a confirmação dos ataques, com rotas marítimas do Golfo Pérsico sob monitoramento elevado. Analistas econômicos alertaram para o risco de instabilidade no fornecimento de energia caso o conflito se estendesse por semanas. Israel estava monitorando cada movimento. Netanyahu havia confirmado a operação como resposta a meses de tensão crescente em torno do programa nuclear iraniano. Nos dias anteriores aos ataques, Trump havia declarado publicamente que os Estados Unidos não recuariam enquanto o Irã não renunciasse formalmente ao desenvolvimento de armamento nuclear. A resposta de Teherã nunca veio por via diplomática. A operação, segundo fontes israelenses citadas pela imprensa internacional, havia sido planejada ao longo de meses, com coordenação detalhada entre as forças dos dois países. O secretário de Estado do EUA, Marco Rubio, convocou uma chamada com os países do G7 para discutir os próximos passos, segundo declarações oficiais. A União Europeia marcou reunião de emergência por videoconferência e líderes europeus expressaram preocupação com o risco de alargamento do conflito para além da região. O que define um ponto de inflexão real não é o barulho que ele produz no momento em que acontece, é a impossibilidade de voltar ao que existia antes. A morte de Khamenei, combinada com a resposta militar já em curso e o efeito cascata sentido do Golfo até os mercados globais, havia criado exatamente essa condição. Um Oriente Médio onde as regras antigas não se aplicam mais e as novas ainda não foram escritas. E foi exatamente nesse intervalo, nesse espaço, entre o que acabou e o que ainda não começou, que o céu fez sua parte. Enquanto diplomatas trocam mensagens de emergência e o Conselho de Segurança da ONU ainda tenta organizar uma resposta ao que acontece nas últimas horas, o calendário astronômico segue seu curso sem pedir licença a ninguém. Em 2 dias, na madrugada de 3 de março de 2026, a Terra se posicionaria exatamente entre o Sol e a Lua. A sombra terrestre avançaria devagar sobre a superfície lunar, primeiro como uma penumbra quase imperceptível, depois
como uma cobertura progressiva que transformaria o branco da lua cheia num tom que só tem um nome popular: sangue. Esse fenômeno não é metáfora, é física. A luz solar atravessa a atmosfera da Terra, que filtra os comprimentos de onda mais curtos e deixa passar apenas as frequências avermelhadas e alaranjadas. Esse resíduo de luz viajaria até a superfície lunar e projetaria sobre ela uma coloração que nenhum pintor precisaria inventar. O fenômeno tem nome técnico, tem equação, tem tabela de recorrência, e mesmo assim, quando acontece no céu, nenhum cálculo consegue diminuir o peso visual do que se vê. Segundo a NASA, a totalidade duraria cerca de 59 minutos, visível em sua plenitude pelo leste da Ásia, pela Austrália, pela América do Norte e por boa parte do Pacífico. Em outras regiões, incluindo grande parte do Brasil, o fenômeno apareceria como eclipse parcial ou penumbral, com a Lua se aproximando do horizonte antes da totalidade ser atingida. O evento seria o mesmo, a sombra seria a mesma, só o ângulo de visão mudaria, e esse eclipse não seria qualquer um. Segundo astrônomos, seria o último eclipse lunar total visível em grande parte do planeta até o final de 2028. Uma janela rara, marcada no calendário científico há anos, chegando num momento em que o Oriente Médio acabava de atravessar uma das noites mais pesadas de sua história recente. Existe uma tendência humana muito antiga de olhar para o céu quando a Terra treme. Não é ingenuidade, não é superstição primitiva, é um instinto que a própria Bíblia reconhece, nomeia e explica logo no primeiro capítulo do primeiro livro. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Haja luminares na expansão dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. A palavra usada no texto hebraico original para sinais é ote. No contexto do Antigo Testamento, ote carrega o sentido de marca, evidência, algo colocado de forma deliberada para ser reconhecido por quem tiver olhos dispostos a enxergar. É a mesma palavra usada quando Deus coloca o arco-íris no céu após o dilúvio. É a mesma palavra usada para descrever os prodígios realizados no Egito antes do Êxodo. Ote não é decoração, é comunicação. A Bíblia nunca afirmou que os astros governam destinos humanos. Isso é astrologia, e as Escrituras rejeitam essa leitura de forma explícita. O que Gênesis estabelece é diferente e mais preciso. Os luminares foram criados com uma função comunicativa. Eles marcam tempo, delimitam estações e, em determinados momentos, funcionam como sinais dentro de uma linguagem que Deus usa com seu povo ao longo de toda a narrativa bíblica. Um sinal não existe no vácuo. Ele existe numa conversa, e o peso de qualquer sinal depende do momento em que é dado. Quando o céu e a terra falam ao mesmo tempo, ignorar um dos dois exige um esforço deliberado que vai contra o próprio instinto que Gênesis valida. O eclipse estava marcado há anos nos calendários astronômicos. A morte de Khamenei aconteceu na madrugada de 28 de fevereiro. Ninguém combinou essas duas datas. O que torna a sobreposição densa não é nenhum dos elementos separado. É o fato de que um fenômeno celeste raro, previsto para daqui a 2 dias, está prestes a acontecer sobre o mesmo horizonte em que líderes morrem, mísseis são lançados e o mundo tenta entender o que vem a seguir. E essa lógica de sobreposição não foi inventada por nenhuma análise contemporânea. Ela está escrita em Gênesis, desenvolvida nos profetas e retomada por Jesus no discurso do Monte das Oliveiras com uma clareza que não deixa espaço para leitura vaga. Mas há algo mais nessa convergência que ainda não foi dito. Algo que não está no calendário astronômico, não está nos noticiários e que a maioria das pessoas que acompanha esses eventos nem percebeu. Uma data no calendário judaico
que transforma tudo que está acontecendo numa sobreposição que vai muito além do acaso. No meio de tudo que está acontecendo, há um detalhe que praticamente nenhum noticiário internacional mencionou. A partir do pôr do sol de 2 de março, que é amanhã, o calendário judaico marca Purim. A festa vai até a noite de 3 de março, a mesma janela exata em que o eclipse lunar total está previsto. Na mesma noite em que Purim começa, o céu entra em eclipse. Purim não é data menor. É uma das festas mais celebradas do judaísmo, com leituras públicas e uma alegria que contrasta com o peso da história que a originou. Para entender por que essa data importa agora, é preciso voltar à história que lhe deu origem. E essa história começa não com alegria, mas com um decreto de morte assinado dentro do Império Persa. O rei que governava esse império se chamava Assuero. Seu domínio se estendia da Índia até a Etiópia. 127 províncias sob uma única coroa, com sua corte em Suzã como o centro de poder mais influente do mundo conhecido naquela época. Num determinado momento de seu reinado, um homem chamado Amã subiu ao posto mais alto do governo, logo abaixo do próprio rei. E Amã tinha um problema pessoal que rapidamente se transformou em obsessão política. Havia um judeu na corte que se recusava a se curvar diante dele. O nome desse judeu era Mordecai. A recusa não era arrogância, era fidelidade a algo que não cabia dentro de nenhuma hierarquia humana. Amã interpretou isso como uma afronta que exigia resposta à altura do seu cargo. Matar Mordecai não seria suficiente para satisfazer aquilo que fervia dentro dele. Foi ao rei Assuero e obteve permissão para exterminar todo o povo judeu em todas as províncias do império, num único dia. O decreto foi assinado, selado com o anel real e distribuído por mensageiros a cada canto do território persa. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou suas vestes, cobriu-se de cinza e foi até a porta do palácio clamar em voz alta. O luto se espalhou entre os judeus de todas as províncias assim que a notícia chegou. E foi nesse momento que a história virou para um personagem que havia permanecido quieto até ali. Uma jovem chamada Esther, sobrinha de Mordecai, havia sido escolhida para ser rainha de Assuero, sem que o rei soubesse de sua origem judaica. Mordecai enviou uma mensagem a Esther com o peso de tudo que estava em jogo. Ela precisava ir ao rei e interceder pelo seu povo. O problema era simples e fatal. Ninguém, nem mesmo a rainha, podia se apresentar diante do rei sem ser convocado. A pena para quem violasse essa regra era a morte imediata, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro em gesto de clemência. E Assuero não havia chamado Esther por 30 dias. A resposta de Mordecai a essa hesitação está entre as frases mais pesadas de todo o livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste ao reino? Não era pergunta retórica, era posicionamento. A ideia de que o lugar de uma pessoa num momento de crise não é acidental. Esther pediu que todo o povo judeu de Suzã jejuasse por 3 dias e 3 noites em sua intenção. Depois disso, ela entraria diante do rei com uma frase que resumia tudo: se perecer, que pereça. Não havia garantia, havia decisão. Ela entrou. O rei estendeu o cetro. O que se desenrolou nos dias seguintes foi uma reversão completa do decreto de Amã, orquestrada com uma precisão que o livro de Esther narra sem citar o nome de Deus uma única vez, mas que nenhum leitor atento consegue atribuir apenas ao acaso. Amã foi executado na mesma forca que havia mandado construir para Mordecai. O povo judeu recebeu permissão para se defender. A data que havia sido marcada para seu extermínio tornou-se a data de sua sobrevivência. Isso aconteceu no Império Persa, no mesmo território que o mundo chama hoje de Irã.
e a festa que comemora essa reversão cai amanhã à noite, 2 de março de 2026, no mesmo momento em que o herdeiro histórico desse império acaba de perder seu líder supremo num conflito direto com Israel. Purim segue o calendário lunar judaico há séculos, calculado por regras que não têm nenhuma relação com geopolítica contemporânea. Ninguém ajustou essa data, ninguém planejou essa sobreposição. E ainda assim, ela existe com uma precisão que vai além do que qualquer análise política consegue acomodar. O Império Persa, que assinou o decreto contra o povo judeu no livro de Ester, não existe mais com esse nome. Mas o território existe, a língua existe, a memória existe. O que o mundo chama hoje de Irã é o herdeiro geográfico e cultural direto da mesma região onde Assuero governava, onde Amã assinou o decreto e onde uma jovem chamada Ester entrou sem ser chamada numa sala que poderia ter sido sua sentença de morte. Isso não é alegoria forçada, é história com endereço. Persépolis, a capital cerimonial do Império Aquemênida, está localizada no que hoje é a província de Fars, no sul do Irã. Susa, a cidade onde o livro de Ester se desenvolve quase inteiramente, é a atual cidade iraniana de Shush, no sudoeste do país. O túmulo que a tradição judaica associa a Ester e Mordecai está em Hamadã, cidade iraniana a cerca de 340 quilômetros a oeste de Teherã. A continuidade não é apenas geográfica. O povo iraniano carrega uma identidade cultural profundamente enraizada na memória persa. Ciro, o Grande, o rei persa que permitiu o retorno dos judeus ao território de Israel após o cativeiro babilônico, é até hoje celebrado no Irã como símbolo da grandeza nacional. A palavra Irã deriva diretamente de Ariana, referência aos povos arianos que constituíam o núcleo étnico do antigo império. A consciência histórica persa não é arqueologia, é identidade viva. O que o regime instaurado em 1979 fez foi sobrepor uma nova camada ideológica sobre essa identidade histórica. A República Islâmica Iraniana não apagou a memória persa, usou-a. Reconfigurou o orgulho nacional dentro de um enquadramento teocrático que transformou a hostilidade a Israel em pilar de Estado, em razão de existir, em discurso de unidade interna sempre que a pressão externa aumentava. Ali Khamenei governou dentro dessa lógica por 37 anos. Em cada discurso relevante, Israel era citado não como adversário político, mas como entidade a ser eliminada do mapa. Não era retórica ocasional, era doutrina, e essa doutrina foi financiada, exportada e militarizada através da mesma rede de grupos aliados que o capítulo anterior ajudou a mapear. E se você percebe o peso do que está sendo dito aqui, não deixe essa conversa morrer em silêncio. Curtir, comentar e compartilhar não é apenas interação. É a forma prática de manter análises como essa vivas em um ambiente dominado por ruído e superficialidade. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando esse tipo de leitura profunda dos acontecimentos. E se desejar sustentar diretamente esse trabalho, o botão Valeu Demais está disponível logo abaixo, assim como a opção de se tornar membro. Também deixamos alguns materiais na descrição que ajudam a manter essa missão de pé. Seguimos. O que torna o paralelo com o livro de Ester simbolicamente denso não é a ideia de que o Irã moderno é o Império Persa reencarnado. Impérios não reencarnam. O que ressoa é o padrão. Uma potência de base persa, com hostilidade declarada ao povo judeu, em crise profunda, exatamente no período em que o calendário judaico celebra a reversão de um decreto de extermínio dentro desse mesmo território. O padrão não precisa ser idêntico para ser reconhecível. A Bíblia nunca exigiu repetição fotográfica. Ela exige atenção ao eco, e o eco aqui é audível.
Amã era o arquiteto de um plano de destruição que tinha Israel como alvo e o aparato de Estado como ferramenta. Khamenei construiu durante décadas uma estrutura que funcionava dentro da mesma lógica: usar o poder institucional de uma nação inteira para pressionar, financiar e articular a destruição do Estado de Israel. As ferramentas mudaram. A intenção declarada não. O que o livro de Esther registra com precisão é que o plano de Hamã não foi derrotado por um exército maior. Foi revertido por dentro, por uma mulher que estava no lugar certo, por um homem que se recusou a se curvar e por uma série de acontecimentos que o texto narra sem jamais atribuir a nenhuma força humana isolada. A reversão aconteceu. E a data dessa reversão é comemorada amanhã à noite. A história não se repete com precisão cirúrgica, mas ela tem padrões. E os padrões bíblicos não foram colocados nas Escrituras para serem curiosidades acadêmicas. Foram colocados para que gerações futuras, ao se depararem com momentos de peso semelhante, tivessem um ponto de referência, um mapa de leitura. Uma linguagem para o que está acontecendo quando o peso dos eventos ultrapassa a capacidade da análise comum de processar. O que está acontecendo nesse primeiro dia de março de 2026 tem esse peso. E a Bíblia tem, há séculos, uma linguagem específica para momentos assim. Uma linguagem que vai além da história de Esther, que atravessa os profetas e chega ao próprio Jesus com uma clareza que ninguém que leu com atenção consegue ignorar. O profeta Joel escreveu numa época em que Israel havia acabado de passar por uma devastação agrícola sem precedentes. Uma praga de gafanhotos havia consumido as colheitas, o vinho, o azeite, tudo que sustentava a economia e o culto do povo. E no meio desse cenário de destruição concreta e visível, Joel recebeu uma palavra que ultrapassava em muito a crise imediata que estava diante dos seus olhos. Uma palavra que descrevia eventos ainda por vir com uma linguagem que o tempo não envelheceu. Joel, capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa frase não foi escrita para assustar, foi escrita para identificar. A lua em sangue, dentro da linguagem profética hebraica, não é um evento decorativo do fim dos tempos, é um marcador, um sinal que aparece associado a momentos de julgamento, de virada histórica, de ruptura entre o que existia e o que virá a seguir. Joel não diz quando isso acontecerá com precisão de calendário. Ele diz como será o contexto quando acontecer. Lucas 21 preserva palavras do próprio Jesus que ecoam Joel com uma nitidez que não é coincidência literária. Jesus descreve sinais no sol, na lua e nas estrelas, e acrescenta algo que qualquer pessoa acordada nesse primeiro dia de março de 2026 consegue reconhecer sem esforço: angústia entre as nações, sem saber o que fazer diante do bramido do mar e das ondas. A palavra grega usada para angústia é aporia, que significa literalmente ausência de saída, impasse, o momento em que os caminhos conhecidos deixam de funcionar. Isso não é uma descrição do fim do mundo como evento singular e datável. É a descrição de um padrão que se manifesta em momentos específicos da história, quando a pressão sobre as nações atinge um limiar que força uma resposta que vai além da política, da diplomacia e da análise estratégica. Momentos em que o peso do que está acontecendo excede a capacidade das instituições humanas de processar e resolver. O Oriente Médio de hoje tem essa textura. O Conselho de Segurança da ONU reunido em caráter de emergência, sem conseguir produzir resolução efetiva. Líderes europeus declarando preocupação sem apresentar caminho concreto. Mercados reagindo com volatilidade a cada novo relato. Países do Golfo
acionando defesas aéreas sobre suas próprias capitais. O secretário-geral da ONU falando em cadeia de eventos que ninguém consegue controlar. Aporia. Ausência de saída visível. A linguagem que Jesus usa em Lucas 21 não foi inventada para criar pânico. Foi pronunciada como instrução de postura. Ele diz logo em seguida que quando essas coisas começarem a acontecer, seus seguidores devem levantar a cabeça, porque a redenção se aproxima. Não é chamado ao bunker, não é convite ao desespero, é um pedido de atenção lúcida num momento em que a maioria escolhe olhar para baixo. O que Joel e Lucas estabelecem juntos é uma gramática profética. Uma forma de ler o tempo que não depende de calcular datas com precisão cirúrgica, mas de reconhecer a qualidade de um momento quando ele se apresenta. E a qualidade desse momento, com uma lua prestes a ficar vermelha sobre um Oriente Médio em chamas, com Purim começando amanhã ao pôr do sol, com o herdeiro histórico da Pérsia em colapso institucional, tem uma textura que essa gramática descreve com precisão. Não se trata de afirmar que tudo aquilo que Joel e Jesus descreveram está se cumprindo agora, de forma definitiva e irreversível. Essa afirmação exigiria uma arrogância profética que as próprias Escrituras condenam. O que se trata é de algo mais sóbrio e mais exigente. Reconhecer que o padrão está presente, que a linguagem bíblica do juízo não foi criada para dias tranquilos, foi criada exatamente para dias como este. E existe um detalhe nessa linguagem que quase sempre passa despercebido. Joel não coloca a lua em sangue como o evento principal. Ele a coloca como o que acontece antes do grande e terrível dia do Senhor. O sinal celeste não é o clímax, é o aviso que antecede o clímax. O que isso significa em termos de postura, de resposta, de urgência interior, é exatamente o que separa quem entende a gramática profética de quem apenas observa o fenômeno astronômico e segue em frente. Mas antes de chegar a essa resposta, há um problema que precisa ser enfrentado de frente. Porque junto com tudo que é real, sólido e verificável nessa convergência, existe uma avalanche de ruído que ameaça contaminar a mensagem com exatamente o tipo de exagero que a torna descartável. Nas últimas horas, enquanto o Oriente Médio atravessava uma das noites mais densas de sua história recente, as redes sociais encheram de outro tipo de conteúdo. Vídeos anunciando apagão elétrico global, programado pela NASA para coincidir com o eclipse. Postagens afirmando que o dia 3 de março marca o início de um período de trevas de 72 horas. Perfis religiosos decretando que a morte de Khamenei é o cumprimento exato de uma profecia específica, com data de retorno de Cristo calculada a partir daí. Tudo isso circulando com a mesma velocidade e o mesmo formato visual que as notícias verificadas. Esse ruído não é inofensivo. Ele tem um efeito muito concreto sobre qualquer mensagem séria que tente navegar pelo mesmo ambiente. Contamina por associação. Quando alguém que nunca leu Joel ou Lucas vê 10 vídeos sensacionalistas e depois encontra uma análise sóbria sobre a convergência de março de 2026, o filtro já está ativado. A credibilidade da mensagem legítima paga o preço do barulho que veio antes dela. Eclipses lunares não causam apagão global. Eles não têm mecanismo físico para derrubar redes elétricas por si mesmos. Isso não é opinião. É física básica, documentada e verificável em qualquer repositório científico público. A sombra da Terra cobrindo a Lua por cerca de 59 minutos não interfere em nenhuma fonte de energia na superfície do planeta. Quem afirma o contrário não está sendo profético, está sendo impreciso. E imprecisão, num momento de tensão real, tem consequências reais. O mesmo vale para as datas calculadas com precisão cirúrgica. A tradição profética bíblica é explícita sobre isso.
Jesus, no mesmo discurso do Monte das Oliveiras que o capítulo anterior trouxe, disse com todas as letras que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu, nem o próprio Filho, somente o Pai. Qualquer sistema que produza uma data exata para eventos escatológicos está operando fora do que as Escrituras autorizam, independentemente de quantos versículos forem usados para sustentar o cálculo. O problema do sensacionalismo bíblico não é apenas teológico, é estratégico. Cada vez que uma data é anunciada e passa sem o evento prometido, uma camada de credibilidade se perde. E essa credibilidade perdida não pertence apenas a quem errou. Ela contamina o campo inteiro, incluindo a análise séria, o estudo legítimo, a leitura honesta dos padrões que as Escrituras de fato descrevem. O alerta repetido sem fundamento esgota a atenção de quem precisaria estar acordado quando algo real se apresenta. E o que está se apresentando nesse primeiro dia de março de 2026 é real sem precisar de nenhum acréscimo. A morte de Ali Khamenei, durante ataques combinados de duas das maiores potências militares do mundo, é um evento geopolítico de magnitude histórica verificável. O eclipse lunar total, previsto para amanhã, está marcado há anos nos calendários astronômicos como um dos fenômenos lunares mais marcantes dos próximos anos. Purim começa ao pôr do sol de amanhã, calculado pelo calendário lunar judaico, sem nenhuma interferência de evento contemporâneo. E o Irã moderno, herdeiro geográfico e cultural do Império Persa, atravessa profunda instabilidade institucional exatamente nessa janela. Nenhum desses fatos precisou ser inventado. Nenhum precisou de ajuste para encaixar. Eles chegaram juntos por conta própria, cada um com sua própria origem, sua própria verificabilidade, seu próprio peso independente. Quando a realidade já é densa o suficiente para exigir atenção, adicionar camadas fictícias não fortalece a mensagem. Enfraquece, porque oferece ao cético exatamente o que ele precisa para descartar o conjunto inteiro. O texto de Joel fala da lua em sangue como marcador de um tempo de juízo. Jesus, em Lucas, fala da angústia entre as nações como sinal desse mesmo padrão. Esses dois registros, separados por séculos, descrevem uma qualidade de momento que qualquer pessoa acordada nessa madrugada de 1º de março consegue reconhecer sem esforço. Isso já é suficientemente pesado, já é suficientemente preciso para exigir uma resposta que vai além do compartilhamento de vídeo. A diferença entre quem entende a linguagem profética e quem apenas reage ao ruído das redes é exatamente essa. Quem entende não precisa exagerar o que está vendo. Ele simplesmente descreve o que está diante dos olhos com a precisão que os fatos permitem e com a seriedade que o texto bíblico merece. E quando essa descrição honesta é feita, ela tem um peso que nenhum sensacionalismo consegue reproduzir. Porque ela não depende da emoção do momento, depende da solidez do que é real. E o que é real nesse momento exige uma resposta, não política, não estratégica, não diplomática. Uma resposta de outra natureza, mais difícil e mais duradoura do que qualquer análise de conjuntura consegue produzir. Há uma reação humana muito previsível diante de tudo que foi apresentado até aqui. Uma parte das pessoas vai querer transformar essa convergência em agenda de sobrevivência. Estocar alimentos, calcular rotas de fuga, montar estruturas de proteção material para um colapso que pode ou não se materializar da forma imaginada. Outra parte vai fazer o movimento oposto, vai diminuir tudo, chamar de coincidência, fechar a janela e seguir o dia como se nada tivesse sido dito. A Bíblia não valida nenhuma dessas duas respostas. O que as Escrituras consistentemente pedem em momentos de convergência como esse não é pânico nem negação. É algo mais exigente do que os dois. É discernimento.
A capacidade de olhar para o que está acontecendo com olhos abertos, reconhecer o peso do momento sem ser derrubado por ele e deixar que esse peso produza algo concreto por dentro, não apenas reação por fora. Preparo, no sentido que a Bíblia usa essa palavra, não é acumulação de mantimentos num porão, é alinhamento de vida. É a diferença entre uma existência construída sobre o que pode ser abalado e uma existência construída sobre o que permanece independente do que o noticiário anunciar amanhã. Jesus usou uma imagem muito concreta para isso. 2 homens construindo casas, um sobre areia, outro sobre rocha. A tempestade que veio sobre as 2 casas era a mesma. O vento era o mesmo. A chuva era a mesma. O que diferenciou o resultado não foi a intensidade do problema externo, mas a natureza do fundamento interno. A casa sobre a rocha não ficou imune à tempestade. Ela resistiu a ela. Esse é o tipo de preparo que um momento como esse convoca. Não imunidade ao que está acontecendo no mundo, mas solidez suficiente para atravessar o que está acontecendo sem perder o centro. O que esse centro significa na prática? É uma pergunta que cada pessoa precisa responder sozinha. Mas a Bíblia oferece coordenadas muito específicas. Amós diz que o Senhor não age sem antes revelar seu propósito aos seus servos, os profetas. A linguagem profética não foi dada para produzir terror, foi dada para produzir consciência, para que quem tem ouvidos para escutar chegue a momentos de abalo com menos surpresa e mais posicionamento. Posicionamento espiritual não é um estado passivo, é uma decisão ativa de orientar a vida em direção ao que as Escrituras descrevem como permanente, num momento em que tudo ao redor demonstra, de forma bastante concreta, o quanto o que parece sólido pode desaparecer numa madrugada de fevereiro. Ali, Khamenei governou por 37 anos com o poder de um dos regimes mais armados do Oriente Médio nas mãos. Teherã era considerada uma das estruturas políticas mais consolidadas da região. E tudo isso mudou num único dia, enquanto a maioria das pessoas dormia. Não é um argumento para o desespero, é um argumento para a sobriedade. A sobriedade que a Bíblia pede não é tristeza, é lucidez. É a capacidade de viver plenamente no presente sem estar ancorado no presente como se ele fosse eterno. É o que Paulo descreve quando fala em aprender a estar contente em qualquer situação, não porque as situações não importam, mas porque o fundamento não muda com elas. O que está acontecendo nesse 1º dia de março de 2026 não é o fim de tudo, mas é um desses momentos que a história produz de tempos em tempos, momentos em que o cotidiano é interrompido e o eterno fica impossível de ignorar, em que a distância entre o que estamos fazendo com nossas vidas e o que deveríamos estar fazendo fica mais difícil de justificar. A lua de sangue vai acontecer amanhã, e em partes do mundo será vista em tons de sangue, sobre um mundo em ebulição. Purim vai começar ao pôr do sol com a história de uma reversão que ninguém calculou, mas que o texto registrou com precisão. E o Irã, herdeiro da Pérsia, vai atravessar os próximos dias sem o homem que o governou por quase 4 décadas, enquanto Israel e os Estados Unidos aguardam o que vem a seguir. Diante de tudo isso, a pergunta que fica não é geopolítica, não é astronômica, não é sequer teológica no sentido acadêmico, é pessoal, é direta. E é a mesma pergunta que Mordecai fez a Esther numa sala de palácio há mais de 2000 anos, adaptada para quem está acordado nessa madrugada. Para um momento como este, onde você está? No meio de tudo que está acontecendo, no meio dos mísseis, dos decretos, das luas vermelhas e dos impérios que caem, existe uma realidade que nenhum noticiário cobre e nenhuma análise geopolítica consegue alcançar.
Uma realidade que existia antes de Khamenei, antes de Amã, antes de Esther, antes do primeiro eclipse que um ser humano já viu com os próprios olhos. Deus não está surpreso com março de 2026. Ele nunca esteve surpreso com nenhum momento da história humana. Cada império que surgiu e desapareceu, cada decreto assinado com intenção de destruir o que ele sustenta, cada sinal no céu que pessoas acordadas e pessoas adormecidas viram sem saber o que fazer com ele, tudo isso passou diante dos olhos de um Deus que não governa a partir da urgência, mas a partir da eternidade. E no centro de toda essa narrativa que atravessa milênios, há um nome. Não o nome de um profeta, não o nome de um rei, não o nome de nenhuma potência terrena que o tempo vai desgastar até o esquecimento. É o nome de alguém que entrou na história humana, não com exércitos, não com decretos reais, não com poder político, mas com uma cruz. Jesus não veio explicar a profecia. Ele veio ser o ponto para onde toda a profecia aponta. A lua em sangue que Joel descreveu, os sinais que Jesus mencionou no Monte das Oliveiras, a reversão que Purim celebra há séculos, tudo isso existe dentro de uma narrativa maior que não termina com o colapso de um regime ou com o fim de uma guerra. Termina com uma reconciliação, com a restauração de tudo que foi quebrado desde que o ser humano decidiu que conseguia viver sem Deus. E essa reconciliação não está reservada para um evento futuro e distante. Ela está disponível agora. Para quem está assistindo com o peso de tudo que foi dito ainda presente no peito. Há pessoas que chegaram até aqui carregando algo que não tem nome no noticiário. Uma distância interior, uma sensação de que a vida foi sendo construída sobre fundamentos que o vento já começou a mover. Uma memória de um tempo em que a fé era mais próxima, mais real, mais viva, e uma consciência honesta de que o caminho desde lá até aqui não foi exatamente o caminho certo. Deus conhece esse peso, e Ele não está esperando que você resolva tudo antes de se aproximar. Ele está esperando que você se aproxime para que tudo possa começar a ser resolvido. Se hoje, diante de tudo que está acontecendo no mundo e de tudo que está acontecendo dentro de você, existe o desejo de se reconciliar com Jesus Cristo, de voltar ao que foi abandonado ou de começar o que nunca foi iniciado, esse desejo não é acidente. É exatamente o tipo de movimento interior que um momento como esse foi feito para produzir. Comente aqui embaixo: me aceite, Senhor Jesus. O Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essa frase simples, dita com sinceridade, é o começo de algo que nenhum eclipse ilumina e nenhuma guerra apaga. É o começo da única história que importa quando todas as outras chegarem ao fim. E se você já conhece a Jesus, se a fé já é sua morada e esse momento apenas aprofundou o que você já carrega, compartilhe essa mensagem. Deixe que ela chegue a alguém que está acordado nessa madrugada sem saber o que fazer com o peso que sente. E comente amém, porque cada amém é um testemunho de que há pessoas que enxergam além do noticiário e estão firmes no único fundamento que a tempestade não move. Até a próxima.